Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima. Começando, boa tarde, boa noite, né? Que eu tô igual o Huawei de Petrópolis, né? Boa tarde, Galacta e Mundo. Bom, começando o programa Cultura Geral, tá meio atrasado hoje, bem atrasadinho hoje, né? Mas nós tivemos alguns contratempos, mas vamos fazer um bate-papo aqui super interessante. Nós estamos recebendo aqui o Marcelo do rugby e o Léo Coelho, né? Hoje a gente está um pouquinho atrasado, vamos fazer uma pauta aqui interessante, vamos falar um pouquinho do rugby, né, do Nova Lima Rugby, que está passando aí por algumas transformações e tal, mas é o time mais importante de rugby de Minas Gerais, pelo menos para nós Nova Limenses. Ele foi campeão mineiro, e aqui, foi campeão mineiro, não, Marcelo deve corrigir aqui, mas disputou, né, Marcelo? É. Bom, vamos falar do rugby no sentido, tem um sentido também. Hoje está tendo um sul-americano de rugby e tem um novalimense lá. Daqui a pouquinho a gente vai contar um pouquinho mais dessa história aqui, uma história do rugby, falar um pouquinho também da diferença do rugby para o futebol americano e da importância do rugby na disciplina das crianças também, né? Como é importante colocar os meninos num esporte que é tão interativo assim como o rugby até para os meninos entenderem o que é o respeito para não acontecer o que acontece no futebol, né? No futebol você substitui um atleta, ele não gosta de sair, você põe ele no banco, também não gosta de ficar. Então nós vamos trocar ideia nesse assunto aqui, vamos falar desse assunto aqui, vamos trocar ideias sobre várias coisas que acontecem no mundo do rugby. E o Léo Coelho também, que é o nosso galã aqui do programa, junto com o Yuri, que vem às quartas-feiras, eles revezam os dois, um vem terça, outro vem quarta, para não trombar os dois, né? Vamos falar aqui da fotografia, tem novidade hoje também, né? Então vamos começar esse bate-papo aqui com o Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Né? É muito bacana ter você aqui, que também veio do rádio, nós conseguimos falar do rugby bastante lá no rádio. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, na TV. Na TV. Obrigado, Betão. Para mim é uma experiência nova também, a gente que já trabalhou muito tempo lá no rádio, né, falando sobre rugby, sobre um monte de coisa. E hoje eu aqui com essa oportunidade de vir para a televisão, muito bom, uma mídia diferente, né, achando muito interessante, inclusive. E para falar sobre a coisa que eu mais gosto, que é o rugby, né? Sobre o rugby novalimense, sobre o rugby aqui na nossa cidade, como ele começou, algumas histórias interessantes que eu tenho certeza que os novalimenses não sabem sobre o rugby, né? Se jogou o rugby aqui por volta de 1930 com os ingleses lá no Clube das Quintas, né? Depois a gente vai contar essa história, já tem uma bola lá nas quintas que, segundo alguns historiadores que a gente trouxe, provavelmente a bola mais antiga física do Brasil de rugby está aqui, lá nas quintas, quem quiser ir lá conhecer. A bola fica exposta logo lá na secretaria. Então, para aqueles que falam que, não, mas rugby não é tradicional em Nova Lima, eu acho que o pessoal está meio enganado. Está meio cru, né? Está meio cru, Acho que está na hora de procurar saber um pouco mais sobre o rugby. A Inglaterra tem tradição, né? Ou não muita? Não, total, né? O rugby começou, assim como o futebol, o rugby é oriundo da Inglaterra. Sim. Né? Tá vendo assim? Tamanho da minha ignorância, né? Não, talvez não ignorância, talvez desconhecimento, né? Na verdade, o rugby é muito forte na Inglaterra e principalmente nos países que foram colonizados pela Inglaterra, Nova Zelândia, África do Sul, Irlanda, a França, que tem outra origem, mas também o rugby é muito forte lá, né? São países que o rugby tem um apelo. O rugby, a Copa do Mundo de Rugby, depois da Copa do Mundo de Futebol e da Copa e das Olimpíadas, é o terceiro evento mais importante do mundo, né? Leva legião de amantes, de pessoas, e tem crescido muito no nosso país, né? O rugby tem ganhado espaço. É claro que, ultimamente, com as dificuldades financeiras que o país atravessa, o esporte ele tende a dar uma retraída, porque os investimentos diminuem, né? Isso é no país inteiro, né?
independente de qualquer coisa. Mas o rugby cresce muito no país, cresce muito, cresce de uma maneira assustadora. E aqui em Nova Lima, por exemplo, o nosso clube, que começou em 2012, com essa ideia que eu tive, junto com outras pessoas, e a gente quis fazer o rugby em Nova Lima, e no início eu achei, será que vai dar certo? Né? Mas aí o tempo foi passando, pessoas foram agregando, e quando assustou a gente tinha um time, a gente joga e a gente está sempre jogando. Então é muito importante que as pessoas saibam que o rugby é ativo em Nova Lima. A gente treina 3 vezes por semana. É um esporte amador, todo mundo tem sua profissão, estuda, trabalha, mas terça, quinta e sábado, treino. E treino físico forte. Eu fiquei sem treinar um tempo, fiz uma cirurgia no joelho, de uma lesão antiga que eu tive em razão do futebol, e eu comecei a pegar e agora estou treinando, estou numa dinâmica de treino importante, tenho ganhado muita massa muscular, saúde, tenho melhorado muito minha saúde, parei de tomar refrigerante. Então você está indo muito na casa de donas, né? Aí você pode tomar refrigerante. Não, nem fala, né? Isso aí não precisa nem falar. Mas eu tenho tido uma vida mais saudável graças ao esporte que eu escolhi. Porque o esporte que eu escolhi é o seguinte, ele é de alto rendimento. Ele é amador, mas é de alto rendimento. Se eu não me dedicar a ele, eu posso ter problema em campo. Então... E vamos falar também aqui, gente, nós vamos falar aqui da fotografia, a gente não pode deixar de colocar o Léo. O Léo tem que colocar ele primeiro, eu até fiz errado, entendeu? Porque a gente tem que colocar o Léo primeiro, porque ele chama o público. Olha que cara bonito que está lá na televisão, vou assistir, né? Ô Léo, o que tem de novidade, assim? Tem fotografia muito dinâmica, né? Toda semana, todo dia tem uma coisa nova, né? Assim, mas eu estou vendo quem vem campanha por aí. Vem campanha, boa tarde, gente, boa tarde, telespectadores, e o prazer é todo meu de estar aqui, porque eu estou ao lado do apresentador mais charmoso da TV brasileira. Então, eu que estou satisfeito e orgulhoso de estar aqui, Betão. E eu estou muito satisfeito que atrás das câmeras aqui tem o Eli, que tá, o produtor, fica lá dentro, entendeu? Que ele também é um cara charmoso, entendeu? O mais. Então, a gente está com uma novidade já que a gente falou no programa passado, que é sobre o Outubro Rosa 2017, Você de Bem com Você. Mas hoje a novidade, Betão, não é sobre essa campanha do Outubro Rosa. Sim. Porque eu já saio do programa pensando o que vai ter pro próximo, né? E pro próximo programa, eu tô trazendo aqui para vocês, para todo mundo acompanhar, uma compilação de fotos que eu fiz de viagens, que eu comecei a perceber o tanto que as fotos que eu fazia em viagens que eu realizava, foram importantes no meu aprendizado da fotografia dentro de estúdio, de percepção de luz e ambiente, etc. Então eu estou fazendo uma compilação dos ambientes que eu viajei, das fotos que eu fiz, para trazer para a semana que vem, a gente apresentar aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, o Marcelo, qual é a importância do rugby na disciplina das crianças, por exemplo? Quem quiser colocar uma criança... Porque tem gente que acha que rugby, vê na televisão, só que esses caras fortes, aquela coisa toda... Primeiro eu vou convidar o Léo para fazer as fotos uma hora que ele tiver. Eu achei que você ia convidar para jogar. Não, jogar, o convidado ele já está, né? Você sabe que já teve uma primeira conversa dessa minha com o Fernando para fazer umas fotos então já é a segunda agora, comigo. Agora vai sair. A gente, quando tiver um amistoso, alguma coisa interessante, eu vou te chamar lá para você fazer. Você vai ver fantástico, as fotos vão ficar muito bacanas, porque... É um esporte que a gente exige muito do físico, então você vai pegar, é dinâmico, então você vai ter algumas imagens. Inclusive, leva o drone junto também para fazer umas aéreas. Você vai ver que bacana que vai ser. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Cada esporte tem uma cultura arraigada. Eu não sei se você percebe isso. Por exemplo, quando a gente vai jogar futebol, ou quando a gente... vai ver um jogo de futebol qualquer. E aqui não estou falando mal do esporte, não. Sim. Fique bem claro, porque primeiro é o esporte, culturalmente, não tem como carro-chefe, dissociar Brasil de futebol. Talvez por isso a gente tenha esse tanto de problema. Quando a gente chega no campo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pisa no campo de futebol é xingar o juiz. E outro dia eu comecei a pensar sobre isso. Pô, por que eu tenho que xingar o juiz? Onde está escrito isso? Que a gente tem que se revoltar com qualquer marcação, esteja certa ou errada, contra o nosso time. Então, aí a gente começa a
a gente, quando a gente começa a praticar outro esporte, não é de vez em quando jogar, não. Quando a gente começa a viver a cultura de outro esporte, a gente vê que em outros esportes a relação com a arbitragem, ela é uma relação um pouco diferente. E o rugby é assim, a gente tem uma relação com a arbitragem no rugby um pouco diferente. A gente entende ali o árbitro como uma pessoa, como uma mediadora Então, a gente não pode, é um ser humano, então a gente não pode exigir além do que... Então a gente, o jogador de rugby, ele sempre procura fazer as coisas certas dentro do campo. E quando acontece alguma coisa, a gente geralmente ajuda nas marcações. Geralmente o árbitro te avisa, olha, não faça isso. Então, se você desobedecer, ele marca o penal, ele marca... Então, isso no rugby é muito importante, porque a disciplina ela é ensinada desde quando desde quando você está aprendendo a jogar rugby. Você já começa, a gente ensina respeito. Respeito ele é pilar, é um pilar básico do rugby. Respeito e esforço. Primeiro, você tem que respeitar as pessoas que estão à sua volta, até porque o jogo é coletivo. Ninguém vai ser destaque sozinho, sem o time estar bem. No rugby você não consegue ir bem sozinho. Eu joguei bem, meu time jogou mal. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Uhum. Então, primeiro, respeito, né, o trabalho coletivo, né, e o esforço, que é o mais importante. Eu só ganho se eu me esforçar mais do que meu adversário. Eu não vou conseguir nada com jeitinho. Não adianta. O rugby pune. Se eu tentar burlar a regra, eu não vou ganhar. Uhum. Então, o time, geralmente, o time mais preparado, mais bem preparado, necessariamente vai ganhar a partida. Agora, Marcelo, como é que é essa coisa, assim, por exemplo, do quadro de reservas, por exemplo? Você tem 2 times no rugby, não é isso? Um para atacar, outro para defender. Que no futebol você tem problemas. Nós estamos tendo problemas agora com o Palmeiras, por exemplo, que teve problemas de relacionamento dentro do ambiente do time. E pelo que eu estava ouvindo na ESPN hoje, ou no Sport TV, não sei, me parece que o fato da pessoa ficar na reserva incomoda, ela não aceita ficar na reserva. Como é que é isso dentro do rugby? Olha, no rugby é um pouquinho diferente, né? Na verdade, o jogador ele entende que ele faz parte de um todo. O jogador ele não consegue se ver individualmente. Ele entende que ali ele faz parte de um todo. Então, eu tenho visto alguns jogos da Nova Zelândia, e jogadores assim que seriam, se fosse futebol, não aceitariam reserva, o sujeito tá lá. O sujeito já fica muito feliz de fazer parte do grupo. Não sei, né? Então, assim, quem resolve é o treinador que sabe quem deve entrar e quem não. Uhum. Extrapola um pouco essa parte. A gente entende assim no rugby, olha, eu faço parte do grupo. Se me escalar, se não me escalar, eu tô lá. E até porque é um jogo muito viril. Então, qualquer pessoa, pode acontecer as lesões, uhum. Né? Então, assim, você tem que estar lá esperto, porque você vai entrar. Uhum. Né? Agora, o rugby, o futebol americano é oriundo do rugby, Marcelo? O futebol americano é oriundo do rugby. O rugby é um esporte antigo, né? E o futebol americano surgiu porque os estudantes norte-americanos mais abastados iam estudar na Inglaterra. Aprendiam o esporte, trazia para os Estados Unidos. E lá, nos Estados Unidos, eles começaram a fazer do jeito deles. Uhum. Né? E aí virou o futebol americano. Então, o futebol americano é uma dissidência do rugby. O rugby é um esporte mais antigo, tradicional, inglês. Né? Agora, qual é, por exemplo, a importância que teve, por exemplo, o filme, essencialmente, o Invictus, né? Depois do filme, teve um crescimento maior depois daquele filme, Marcelo? Porque eu sei que, assim, eu fui ver o filme, adorei o filme, porque já era a história de Mandela por si só,
né, do Nelson Mandela por si só ela já atrai, e também um ator magnífico é o Morgan Freeman, né? Falar de Nelson Mandela chover no molhado, né? É brincadeira, né? São os grandes homens da história, né? O sujeito uniu o país, né? Inclusive, né, é muito interessante como é que ele tratou ali, né? Porque a África do Sul muito dividida, então o futebol era o esporte dos negros e o rugby o esporte dos brancos. Sim. Né? E era ali bem claro. Negro não joga rugby e branco não vem. Então era bem. Mas o Nelson Mandela teve essa preocupação de unir o país, né? De mostrar, olha, não, peraí, independente se é o futebol. Então a seleção de rugby ela entrava em campo antes dessa intervenção do Nelson Mandela, vaiada. Os negros não gostavam da seleção de rugby. E com o tempo, o Mandela, com essa vontade de unificar o país, né? Então ele, negro, que foi preso, que, quer dizer, teve esse desprendimento pelo um bem maior que era o país dele. E isso cai bem na história do rugby, sabe? A gente se dedica pelo esporte, Sim. A gente se dedica por aquele esporte. O rugby, ele é uma irmandade, né? A gente tem amigos aí em Varginha, tem amigo no Rio de Janeiro, tem amigos mas em todos, São Paulo. A gente cria uma irmandade. É um esporte tão louco quando você começa a vivenciar ele e vivenciar a cultura dele, que ele te toma, sabe? Então você começa eu sempre gostava muito de futebol, fui árbitro aqui da Liga Amadora de Futebol e sempre fui muito ligado a futebol. E depois que o rugby, depois que eu comecei a vivenciar o rugby, a cultura do esporte, pode estar passando o jogo que quem for, não me interessa mais. Assim, eu passei a não me interessar tanto pelo futebol. Até fui no jogo do Vila Nova agora no final de semana, mas eu não penso em xingar o árbitro, eu começo a ver o futebol como o esporte, como tem que ser. E, no rugby, por exemplo, as torcidas ficam juntas, todo mundo junto, assim. Ó. Eu torcendo para um time, você para outro. Estamos lá assistindo junto, aí o meu time marca o try, né, que é a pontuação, eu comemoro, esse meu time toma, você comemora e estamos juntos tomando cerveja e é o esporte foi feito para isso, para confraternizar e não para desagregar. A partir do momento que eu preciso da polícia no meio, porque a gente não pode estar no mesmo ambiente porque a gente torce para o time, isso é segregação. Não, assim, a função do esporte, ela perde no caso do futebol virou negócio, né? Posso entrar nessa discussão, lógico, Betão? Fazer uma pergunta aqui para o Marcelo? Marcelo, eu queria saber o seguinte, a questão do respeito que tem pelo árbitro, que você comentou agora há pouco, tem um jogador específico que pode conversar com o árbitro durante o jogo, ou todos podem conversar igual no futebol, todos vão lá, xingam, reivindicam uma falta, um pênalti, ou tem essa questão desse respeito? E outra coisa, eu queria que você falasse um pouco das posições dos jogadores do rugby. Legal. Então essa pergunta é uma pergunta magnífica, porque diz tudo sobre o rugby. Só pode conversar com o árbitro o capitão. Ninguém mais pode. Só o capitão é apto a conversar com o árbitro. E é senhor, eles se tratam por senhor. Tanto o capitão trata o árbitro como senhor, como o árbitro trata, então assim, é senhor o tempo inteiro. Senhor, aconteceu isso, senhor. Não, eu marquei isso. Então ele te explica o porquê que ele marcou. Se ele errou e falou, eu não vi isso. Então assim, há uma sinceridade, há uma cumplicidade na relação entre o jogador, que é apto a falar com o árbitro, e o árbitro. Então há essa cumplicidade olha, a gente entende que o árbitro está lá para fazer o melhor. O rugby não tem jeito, não tem como. O rugby ele é diferente do futebol, não dá. O rugby tem muita regra, então não dá para jogar sem o árbitro.
O futebol, até pelada, junta lá e joga e não precisa do árbitro, não, pronto, e a gente sai aqui, faz uma peladinha e pronto. O rugby não, ele precisa do árbitro, alguém tem que ver. Né, tem que ter um terceiro tem ali. que ter o mediador, se não tiver... Não então consegue. a gente não pode desestimular as pessoas a serem árbitros de rugby. Pelo contrário, tem um árbitro muito interessante, um galês, Nigel Owens, que ele chama. E ele, quando o pessoal começa a falar com ele e ele não gosta, ele fala assim, olha, o campo, isso aqui não é futebol. O campo de futebol está a 200 metros daqui. Se você quiser ir lá jogar futebol, aí você fala à vontade. Aqui é rugby. Então, baixa a bola. Então, baixa a bola. Aqui é rugby. Baixa a bola. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho aí das fotografias. Vamos sim, lá? Betão. O que Vamos tem lá. aí? Hoje teve ensaio essa semana, sim? Teve ensaio essa semana. Ontem eu fiquei até de noite fazendo ensaio e não era do Outubro Rosa ainda, era um ensaio particular e tal, mas foi muito legal, muito dinâmico. Era retratos femininos e foi quando eu tive esse clique aí de poder trazer alguma coisa de material que não só retratos femininos, para a gente conseguir entender como que a fotografia em todas as áreas interfere diretamente naquela área que se atua como foco principal, no meu caso, retratos femininos. Então, eu vou trazer fotos de produtos, fotos de viagens, para ver a aplicação da técnica e dessa sensibilidade do fotografar outras áreas que não mulheres na importância da fotografia. Ô, Léo, agora me conta uma história. A pessoa quer começar a fotografar agora, fala, vou mexer com fotografia. É caro. Os equipamentos para fotografia é caro. Por exemplo, você precisa de luz, você precisa de maquiagem, você precisa de uma série de coisas. É caro isso? É caro, Betão. Um custo inicial para começar a fotografia, a gente não pode falar que é muito caro, mas é caro. Mas é um custo que todo mundo tem acesso. É fácil comprar, é dividido de várias vezes. Tem amigos que às vezes vão viajar para os Estados Unidos, traz de fora, que é um custo muito mais barato. Então, para começar, tem sua maneira muito tranquila assim. O problema não é só começar, o problema é a manutenção desses equipamentos no decorrer do tempo. Então a pessoa às vezes compra uma câmera muito boa, um equipamento de iluminação muito bom, mas não se preocupa com a manutenção desses equipamentos ao longo do tempo. Então começa a querer trabalhar com fotografia de uma forma muito rápida, o retorno que ele começa a ter financeiramente, ele acha que já é o lucro, começa a cobrar muito barato por um trabalho, além de desvalorizar a profissão, esse valor muito baixo do trabalho, e depois quando o equipamento estragar, ele não vai ter esse valor para poder fazer a manutenção ideal. Então, assim, eu, por exemplo, recebi essa indicação de professores e amigos fotógrafos quando eu comecei, que era exatamente começar com o equipamento de entrada, ver qual que é a técnica legal que você vai usar para fotografia, do estilo que você quer, e fazendo o upgrade aos poucos e comprando aos poucos para aí sim saber qual a direção que vai tomar. Mas é uma profissão cara, existem câmeras hoje de R$300 mil, lentes muito mais caras que isso, e lentes muito acessíveis também. Hoje, para começar a fotografar profissionalmente, eu acho que um custo aí de R$2.000 a R$3.000, a pessoa consegue comprar um corpo e uma lente razoável para começar um trabalho, para começar a caminhada profissional aí. E eu digo o seguinte, não existe câmera profissional. Existe fotógrafo profissional, né? A câmera, ela não precisa ser nada demais, pode começar a fotografar com uma câmera de entrada, o que vale é o olhar, é a técnica ali apurada de quem está manuseando para conseguir pegar uma imagem bem legal. Essa pergunta que eu queria fazer para você, a fotografia ela tem mais a ver com a sensibilidade do que com o curso em si de fotografia? Na verdade, eu acho que é um conjunto dos dois, né? Eu não consigo, eu posso ter um olhar excelente, uma sensibilidade maravilhosa, se eu não dominar o equipamento, eu não vou conseguir fazer aquela foto perfeita. E a contrapartida também, eu posso ter um equipamento caríssimo, de última geração, que se eu não tiver sensibilidade nenhuma, nenhum tato para fotografia, eu não vou conseguir registrar nenhum momento tão belo. E essa pergunta é bem interessante, Betão, porque tem um filme, não sei se você assistiu, A Vida Secreta de Walter Mitty, se não me engano. Não assisti, não. Ele é o editor o dono de uma revista, ele viaja para fazer a foto que ele mais sonhava no mundo. Ele larga a revista, ele larga a edição da revista e vai atrás da foto que ele sempre procurava, que era de um bicho que saía uma vez no ano para caçar, numa neve. E ele precisa ir atrás desse editor da revista para conseguir uma foto para a última edição da revista. E quando os dois estão no diálogo lá, quando não sei se é um leopardo, um guepardo, me parece, sai da toca, que é o momento dele apertar o botão e fotografar esse momento tão lindo,
ele para tudo e o assistente dele fica, você não vai fotografar, você não vai fotografar. Ele fala, tem momentos que servem para ficar na cabeça e não para ser fotografado. Então ele perde a foto que ele foi atrás, que ele sonhava com ela, mas para registrar aquele momento na mente dele. Então essa sensibilidade é muito a ver com isso, Betão. Às vezes a gente pode apertar 10 vezes uma mesma cena e vão ter 10 registros diferentes ali, de 10 intenções diferentes também. E qual é o melhor horário para fotografar? Assim, tem um horário, assim, quem gosta de fotografar paisagem, por exemplo, tem um horário melhor para fotografar? Eu particularmente, eu acho que também é a opinião de vários fotógrafos, principalmente quando você está fotografando pessoas, né, e cenários, é ao amanhecer ou ao entardecer. A luz do amanhecer é uma luz muito bonita, é uma luz dourada, e do entardecer também. E pela posição do sol, favorece muito a questão da fotogenia da pessoa, entendeu? Então, por exemplo, você pega uma luz de meio-dia para fotografar, não que você não possa fotografar, é claro que pode fotografar a qualquer hora do dia, mas a luz do meio-dia é uma luz muito dura. Então, a luz que vem de cima, ela marca muito embaixo dos olhos, embaixo do nariz, então pode ficar um semblante carregado. Tem até um teste legal que quem estiver em casa e quiser fazer, pega uma lanterna, até a lanterninha de celular mesmo, e vai passando o celular em volta do rosto com a lanterninha ligada no escuro, de frente para o espelho, e vai ver todos os semblantes, as fisionomias que você vai tendo, pela posição da luz sem você mudar a fisionomia. Entendeu? É muito interessante. Então, vou fazer o teste. Faz o teste, muito interessante. Então, por exemplo, aquele semblante de assustador, né, filme de terror, a luz vem de baixo, dá aquele drama, sabe? Então, quando você quer marcar muita olheira, essa parte do triângulo do nariz embaixo, assim, que não é legal, a luz de meio-dia não favorece. Então, pegar o entardecer e o amanhecer são bem horários bacanas para fotografia. A luz fica muito bonita. Chama Hora Mágica. Marcelo, você também é fotógrafo de telefone, não? Olha, acho que eu sou o pior fotógrafo do mundo. Vocês estão diante do melhor e do pior. Eu tenho certeza que eu não tiro foto. Eu não consigo nem enquadrar as pessoas. Então, assim, curso de fotografia para mim é urgente, porque o trem para mim é feio demais. Eu vou tirar foto, toda vez que eu tiro foto tá tudo errado. Então, assim... Para fotografia não tem nenhum pré-requisito, não, né? Se a pessoa tiver um pouquinho de sensibilidade, tiver uma graninha para poder investir, pode comprar uma câmera. Tem câmera acessível, Léo? Assim, muita câmera acessível. Eu acho que para começar, Betão, a primeira coisa é dedicação. Isso eu acho que, assim, se não tiver dedicação em qualquer área, né? Mas principalmente fotografia, a pessoa não vai sair do lugar. Porque além do curso de fotografia, manuseio de câmera, você começa a fazer curso de abrir seu olhar fotográfico, começar a perceber a luz. É uma coisa muito engraçada. Depois que eu comecei a aperfeiçoar nos cursos de fotografia, você começa a perceber a luz nas pessoas, o detalhe em cada momento. E as câmeras acessíveis, Betão, hoje, igual eu falei, se trouxer câmeras do estado, o dólar não está muito baixo hoje, mas trazendo câmeras de fora, você tem um custo aí inicial de R$ 2.500, R$ 3.000, tranquilamente para começar. E nem precisa ser um equipamento novo também. Hoje temos o OLX, Mercado Livre, né, que a gente pode ter acesso a equipamentos usados, que estão em boas condições de uso. Fotógrafos estão fazendo upgrades dos equipamentos e estão desfazendo dos equipamentos que estão novos ainda. É muito acessível, vale a pena pesquisar. E tem muitos blogs na internet falando sobre isso, sobre o aproveitamento de equipamentos usados para iniciar a profissão, qual o melhor equipamento para cada tipo de fotografia que a pessoa vai fazer. Então não adianta a gente comprar um trombolho, uma câmera muito grande, se eu vou ser um fotógrafo de rua que eu tenho que andar com o equipamento para lá e para cá. Primeiro, o risco de assalto, de roubo hoje é muito grande, seguro de equipamento é muito caro, então hoje existem câmeras fantásticas, com qualidades maravilhosas, pequenininhas que cabem no bolso e que você pode começar através disso. Não tem mais aquele status do fotógrafo cheio de equipamento, sabe? Andando até torto de tanto peso de equipamento, sabe? É arte, você acha, assim, porque a gente, né, claro, é uma profissão, mas você enxerga a fotografia como arte, assim. Eu vejo alguns trabalhos tão bonitos, assim, que me remetem a pinturas e, assim, eu vejo, tem tanta coisa bacana, eu acho, tem tanta... O que você pensa sobre essa questão artística da fotografia? A fotografia é arte pura, com certeza. Inclusive, muitas técnicas de fotografia e muitos fotógrafos vêm da pintura, né? Começaram a perceber através das pinturas de Caravaggio, de outros pintores famosos, que a entrada da luz pelas janelas,
A forma da pintura e sombra, luz, o contraponto, foi desenvolvendo as técnicas de fotografia a partir disso, do olhar que o pintor tinha da sua tela, né, da sua pintura. Então, é completamente engajada a arte, pintura, fotografia, anda lado a lado. Bom, Marcelo, vamos caminhar para o final aqui do programa. Queria te perguntar o seguinte: tem gente de Nova Lima jogando rugby na seleção brasileira? Pois teve tem um atleta, David Miller, o nome dele. Ele é até filho da Marilene, lá da praça, pessoa do restaurante, altamente tradicional aí na cidade, né? De família aí da cidade. E ele, eu lembro dele pequeno, começou a jogar rugby até antes da existência do nosso clube aqui. Começou a jogar em Belo Horizonte, né? Indo muito novo, junto com o Leandrinho Acerola, indo para Belo Horizonte, né? Conheceu o rugby lá. Quando a gente fez o time aqui, jogou com a gente aqui, disputou um campeonato mineiro com a gente aqui, muito forte. E ele foi para a seleção M20, a gente chama o juvenil de M20, que é menor de 20 anos. Ele foi para a seleção M20, ele deve estar hoje com 18 anos. E está disputando o Sul-Americano de rugby. Salvo engano, esse Sul-Americano está acontecendo no Uruguai. E eles ganharam pela primeira vez do Chile. A categoria de base do Brasil de rugby ganhou pela primeira vez da categoria de base do Chile, da seleção M20 do Chile. Então, até hoje, eu estava olhando meu celular aqui, eles numa alegria, já até mandei um abraço para ele, felicitações para ele, porque só quem vive desse esporte sabe a dificuldade, não é um esporte tão... Mas o futebol já é difícil, né? Já é difícil. Né? E outra, atleta novalimense na seleção brasileira. A gente tem que valorizar isso demais, né? O último atleta novalimense em seleção que eu me recordo aqui foi Luizinho. Então, assim, é um feito e tanto, sabe? A categoria de base, mas ele está na progressão. O rugby respeita muito isso. Não tem pródigo no rugby. 15 anos já está. Não. O rugby, a gente trilha um caminho. Você começa novo, vai trilhando o caminho e vai chegando até a seleção principal. Então, ele está trilhando o caminho para a seleção principal de rugby. Então, assim, tem que valorizar, temos que aplaudir, né? E ele vai vir aqui, aí. Mas eu vou trazê-lo com certeza para ele dizer sobre essa experiência, né? Vamos aí, se você for eu vou abrir, o espaço já está aberto. Abrir o espaço, vamos trazer o David aqui, para ele contar como foi a experiência lá, contar para os novalimenses, né? Mostrar que com esforço, com dedicação, a gente chega lá. E Betão, só para terminar, pessoal, as terças e quintas do campo do Morro Velho, de 8 às 10, e ao sábado, às 14 horas, também no campo do Morro Velho. São os treinos do Nova Lima Rugby. Meu nome é Marcelo Travassos, pode me procurar aí no Instagram, no Facebook, me procura lá, Marcelo Travassos. Pode me mandar uma mensagem, a gente marca, quem quiser ir treinar. Mulher, tem um time feminino, masculino, crianças principalmente no final de semana. Os pais, eu quero que meu filho aprenda rugby. Pode levar para mim lá, a gente tem crianças lá, eu vou estar lá Você faz questão de receber todo mundo. Todo mundo, espaço aberto para todas as pessoas que queiram conhecer o esporte, conhecer a cultura do esporte. O rugby é um esporte inclusivo. Então, pode levar, qualquer pessoa pode ir. Sem medo e sem vergonha. Sem medo e sem vergonha. Um short tá apto a treinar. Então, Ô, Léo, quem quiser se propor aí ao ensaio fotográfico, quem vem em projetos novos aí, como é que tem que fazer? Pode me procurar nas redes sociais, @leocoelho _fotografia no Instagram, pode mandar um direct lá, falar que está a fim de fazer o ensaio, que a gente vai agendar direitinho. No Facebook, facebook.com/Léo Coelho Fotografia Oficial. E no WhatsApp também, que é o meio mais fácil de a gente conversar hoje, né? É DDD 31 98749 1452. Pode mandar mensagem lá que a gente agenda direitinho para em outubro a gente já tá com material bem legal aí para divulgação. Bacana demais. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Hoje um programinha assim, vapt-vupt, né? Começamos atrasado também, mas amanhã não atrasaremos, tá certo? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Um abraço aí pro Rogério, pra Eunice, pro Léo,
pro Luiz Fernando, para um monte de gente que me pede para mandar um abraço aí. Eu tenho que fazer uma listinha aqui e mandar um abraço para todo mundo. Eu tenho que separar pelo menos 10 por dia, né? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.